Boa noite, gente. Agora eu vou começar com a aula sobre Egito e Mesopotâmia, né? A começar pela Mesopotâmia. Então, aqui eu estou apresentando para vocês o mapa, né, da Mesopotâmia. Na verdade, esse mapa central aqui é o mapa do Crescente Fértil, chamado Crescente Fértil, onde tem vários rios, onde encontram-se os lagos, né, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico e os rios Tigre e Eufrates. Mas a Mesopotâmia, vocês estão vendo aí no mapa, que é aquela regiãozinha onde existem os rios Tigre e Eufrates. E o nome Mesopotâmia significa meso, água, e Mesopotâmia, terra. Então, terra entre rios. Então, entre dois rios, os Tigre e o rio Eufrates. Então, a sua localização, né? O significado é grego, tá? Que significa terra entre rios. Está localizada no vale dos rios Tigre e Eufrates, como eu disse para vocês, conhecido como Crescente Fértil. Mesopotâmia, hoje encontram-se os países do Iraque, Irã, Síria, Turquia e Kuwait. A localização geográfica dele, tá aí o mapinha, né? Ela localiza-se no Oriente Médio. E tem aqui a localização também no mapa mundi, essa partezinha verdinha, tá? Aí tem uma imagem do rio, né? O rio hoje, um dos rios que faz parte desse crescente fértil, que é chamado crescente fértil porque ocorriam enchentes, né? Os enchentes, eles vinham do alto, dos vales, e alagavam tudo isso aqui, que fazia com que a terra ficasse fértil para o plantio, né? O plantio. Aí você vê uma foto da antiga, né, das cidades da Mesopotâmia. E aqui, se eu não me falha a memória, é a foto da Babilônia. Então vamos lá. O legado cultural. Eles existem na história a partir do 4000 a.C., ou seja, quando a escrita surgiu. A religião deles era politeísta, eles não acreditavam na vida após a morte, mas acreditavam em vários deuses, várias divindades. Eles dominavam a astrologia, e hoje a gente conhece como horóscopo, né, os 12 signos. Dominavam a matemática também. Eles fizeram a codificação de leis que serviam de modelo para outros povos, que foi, no caso, o povo babilônio criou a lei de Hammurabi, né? Os assírios também eram bastante conhecedores de leis. Hábito de fazer o plantio de acordo com as fases da lua. Daí vem o nosso calendário, né? O calendário, a maioria dos calendários são lunares. Criaram a semana em 7 dias. Posição do número. Divisão de um dia em horas, minutos e segundos. Divisão do círculo de 60 graus. Multiplicação, templos, palácios. Os zigurates, que eram as torres, né? As altas torres, altos templos, onde eles faziam rituais, né? Para as divindades. E também começaram a inventar o tijolo. Então, quais civilizações dependiam dos rios Tigre e Eufrates, né? Então, a dependência dos rios, como eu falei, as enchentes violentas e o clima inconstante. E, como eu falei, a religião era politeísta, porque acreditava em vários deuses. Era teocrática a forma de governo, porque para eles Deus tinha designado os soberanos que mandavam em tudo, guiados por Deus. Eram divididos em cidades-estados independentes, cada um tinha o seu líder. A economia era baseada na agricultura, grande desenvolvimento do comércio na época, artesãos, alfaiates e assim por diante. Servidão coletiva, o uso da escrita cuneiforme criada pelos sumérios. Cuneiforme, gente, porque eram feitas a partir de cunhas. Eles usavam as cunhas para tentar fazer as escritas em argila. Então, por isso, chama-se de escrita cuneiforme. Civilizações mesopotâmicas, né? Os sumérios construíram as primeiras pirâmides ou zigurates, que nessa foto aí vocês estão vendo que são templos muito altos. Em uma das passagens bíblicas fala da torre, né, que chegava até o céu, que, segundo os historiadores, fala-se de um zigurate. Então, vamos lá. Que no caso aí, eu acabei de citar, a Torre de Babel, né, segundo a narrativa bíblica do Gênesis, foi uma torre construída com o objetivo que o cume chegasse ao céu, para tornar o nome do homem célebre.
Isto era uma afronta a Deus, pois eles queriam se igualar a ele. Deus então parou o projeto, e depois castigou os homens de maneira que estes falassem várias línguas, para que os homens não se entendessem e não pudessem voltar a construir uma torre com este propósito. Segundo os cientistas, isto era um zigurate, já na época da Bíblia. A ciência e a astronomia, aqui, ó, escrita cuneiforme, como eu falei para vocês, cuneiforme porque eram feitos em forma de cunha e eram feitos com uma cunha em argila. Então, desenvolvida pelos sumérios, os signos cunhas na rocha. Então, olha aí o alfabeto deles, eles já tinham um alfabeto formado, tá? Sua economia, que era a base, era a agricultura, o que eles plantavam? Cereais, cevada e trigo, criavam gado, o comércio, eles trabalhavam com empréstimos a juros, cartas de crédito, barras de metal usadas como moedas, ou troca de mercadorias também eles faziam, que eles não tinham, eles trocavam por aquilo que eles precisavam, né? Que eles tinham, eles trocavam por aquilo que eles não tinham. E produtos comercializados eram cerâmicas, armas, tecidos e assim por diante. Os outros povos, né? Os sumérios e os acadianos. Olha aí, a primeira civilização, no caso, a primeira civilização da humanidade, né? Porque quando nós estudamos os pré-história, né? Vocês viram que na Idade da Pedra eles eram nômades, então já na Idade da Pedra Polida e na Idade dos Metais eles deixaram de ser nômades para serem sedentários e fixar-se nas regiões que tinham basicamente animais e água, né? Então eles viviam, tanto que as grandes cidades hoje, quando elas foram existir, elas existiam ao redor de rios, grandes rios, né, grandes lagos, que não ficou para trás no caso da Mesopotâmia. Os povos da Mesopotâmia fixaram-se ali entre os rios Tigre e Eufrates, porque a terra também era fértil devido às grandes enchentes. Então aí você tem um mapa mostrando a Suméria, né? Dentro da Suméria tem as cidades de Kish, Nippur, Lagash, Uruk, Eridu e Ur. A cidade de Ur é bem conhecida. Então vamos lá. Os sumérios são considerados a civilização mais antiga da humanidade. Primeiras obras hídricas, canais de irrigação e navegação, represas e diques, porque tinha muita água, gente. Eles tiveram que usar a tecnologia mesmo, engenharia da época, para que eles pudessem controlar essas cheias. Carros movidos a roda, arado de metal. Na época já existia o metal, tá? Eles viveram na idade dos metais. Sumérios, seu legado. Foram os sumérios, um dos povos da Mesopotâmia, que inventaram a escrita. Eles escreviam uma placa de argila com a ajuda de bastonetes, deixando marcas de cunha, daí o nome, escrita cuneiforme. Já a roda, que também foi invenção deles, outra grande invenção sumeriana, permitiu a eles desenvolverem carros de combate que eram puxados por cavalos. Olha aí, gente, a grande engenharia, né, da época. Como que eram? Cidades-estado. Por volta dos séculos IV milênio a.C., a Suméria foi dividida por cidades-estados independentes, as quais foram delimitadas por canais e muros de pedra. Cada uma era centrada em um templo dedicado a um deus ou deusa patrono particular da cidade e governado por um sacerdote. Como era uma religião teocrática, Deus acima de todos, então o soberano era guiado por Deus. Por isso que o sacerdote também fazia parte do governo. Então, quais eram as principais cidades? Ur, Nippur e Lagash. Aí os outros povos, né? Amoritas, Império Babilônio, o grande Império Babilônico. Em 1900 a.C., os sumérios e acadianos foram dominados pelos amoritas. Estabeleceram sua capital na cidade da Babilônia e fundaram o primeiro Império Babilônio. Olha aí o sítio arqueológico da cidade histórica da Babilônia. Hammurabi, que viveu em 1810 a.C. a 1750 a.C., foi o que criou o Código de Hammurabi, o famoso Código de Leis, primeiro código de leis, aliás, escritas que se conhece na humanidade. Conquistou e unificou toda a Mesopotâmia sob o seu governo. Então, aí tem uma foto, gente, de uma estátua de Hammurabi. Hammurabi, como eu falei para vocês, foi o primeiro organizador que consolidou o seu império sobre normas religiosas e administração. Código de Hammurabi, o mais antigo código de leis escritas, conhecido como Código de Hammurabi. Então, o que tinha no Código de Hammurabi? Aí aqui tem um pequeno trecho, gente, retirado do código, que diz assim:
Se um construtor edificou uma casa para um alvilum, homem livre, proprietário de terras, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. A essência do Código de Hammurabi consiste no que os juristas chamam de lei de talião, a história do olho por olho e dente por dente. E aqui, gente, eu tenho mais trechos, né, do Código de Hammurabi, que eu vou ler alguns para vocês. Por exemplo, esse aqui. Se o homem tomar uma mulher como esposa, mas não tiver relações com ela, esta mulher não será considerada esposa deste homem. Olha só que interessante. Aqui, os assírios. Conhecidos pela violência militar, um soberano assírio chamado Salmanassar I levou como escravo cerca de 14 mil soldados inimigos derrotados. Porém, para assegurar-se de que seriam dóceis, tratou de cegá-los. Olha só, que homem mau. Os assírios também eram ferozes guerreiros e usavam sua grande força militar para expandir seu império. Então, um dos maiores guerreiros foi o Assurbanipal, que viveu em 690 a.C. a 627 a.C. Período de maior glória e prosperidade para os assírios e a construção da biblioteca de Nínive, gente, capital da Babilônia. Aproveitando-se do enfraquecimento político dos assírios e ocupando a cidade da Babilônia, ergueram o segundo império babilônico. Então, os caldeus, eles fizeram parte do segundo império babilônico, os assírios do primeiro, tá? Assírios, é isso mesmo, dos primeiros. Aqui, caldeus, também, na época dos caldeus, Nabucodonosor foi o líder, ele foi responsável por fazer da Babilônia um grande império, construção das maravilhas arquitetônicas, né? Que são aí a famosa Torre de Babel Ziggurat da época, e aqui são as ruínas de outro ziggurat na cidade de Borsippa, né? Ideia aproximada da construção da Torre de Babel. Então, eles fazem a comparação, achando que é a mesma coisa. Os jardins suspensos da Babilônia, que também eram muito famosos na época, né? Composto por criptas abandonadas e sótanos reforçados com arcos e ladrilhos. Olha aí, vocês podem ver o resto aí na construção, uma foto e o que eles encontraram, né? Os fósseis. Após a morte de Nabucodonosor, o império foi conquistado pelos persas, sob o comando de Ciro, em 1539 a.C. Aí aqui, gente, tem uma síntese do que eu já falei anteriormente para vocês, né? Vamos lá. O povo sumério, acádio, amorita, sírios e caldeus. Os líderes dos sumérios eram Patesi, que era o rei, dos acádios, Sargão I, amoritas, Hammurabi, assírios, Assurbanipal e caldeus, Nabucodonosor. As cidades de Uru, Knippur, Lagash, a dos acádios, essa dos sumérios, gente. Dos acádios, idem, os sumérios, a mesma coisa. Os amoritas, a Babilônia, as assírias, Sur, Nínive, caldeus, Babilônia. E características, gente. Os sumérios, eles fizeram escrita cuneiforme, os zigurates, os acádios, a unificação, os amoritas, foi quando surgiu o Código de Hammurabi, os assírios, pela violência, e os caldeus, conquistas territoriais construídas, jardins suspensos da Babilônia, né? E isso aí é a atualidade, gente, atual, no caso a Síria, né, do lado de cá, do lado de lá, destruição e genocídios causados pela guerra. Aí, palco de disputas pelo território desde aquela época, gente. O Iraque ainda sofre com guerras e fundamentalismo religioso, então hoje eles ainda sofrem com esse tipo de coisa. Então, é aqui que eu fico com a Mesopotâmia. Tenha uma boa noite, gente.